Existe um momento silencioso que quase ninguém admite, aquele instante em que você termina de falar, e percebe, pelo olhar vazio, pelo leve desvio de atenção, pelo aham automático, que ninguém realmente te levou a sério. Não foi o que você disse, foi como você foi percebido. E isso acontece em reuniões, em conversas entre amigos, em relacionamentos, até dentro da própria família. Aos poucos, sem perceber, a sua presença perde peso, suas opiniões deixam de influenciar, e você começa a ocupar um lugar invisível, mesmo estando ali. E o mais inquietante, não é falta de inteligência, nem de capacidade. É algo mais sutil, um conjunto de sinais silenciosos que você transmite todos os dias, sinais que moldam exatamente como as pessoas te enxergam. Talvez você já tenha sentido isso. Você pensa muito antes de falar, tenta ser educado, evita conflitos, mas, ainda assim, parece que nunca é realmente ouvido. Ou então já percebeu pessoas com menos conhecimento, menos preparo, sendo levadas mais a sério do que você. Isso gera frustração, dúvida e, com o tempo, até um certo desgaste interno, como se você estivesse sempre tentando provar algo que nunca é reconhecido. Mas existe um motivo real por trás disso. Um padrão psicológico que influencia diretamente sua postura, sua comunicação e a forma como os outros reagem a você, mesmo que você não perceba. Neste vídeo, você vai entender exatamente quais são esses sinais invisíveis que fazem as pessoas não te levarem a sério, como eles se formam, por que se repetem em diferentes áreas da sua vida, e o mais importante, como quebrar esse padrão de forma prática e consciente. Porque, quando você entende o que está por trás desse comportamento, você deixa de ser ignorado, e passa a ser percebido de forma completamente diferente. E tudo começa por algo que, provavelmente, você nunca questionou até hoje. Tem um tipo de cena que acontece o tempo todo, e talvez você nem perceba mais. Você começa a falar, pode ser uma ideia, uma opinião, algo que você realmente pensou com cuidado, e, no meio da frase, alguém te corta. Às vezes nem é por mal, é automático. A conversa segue, você tenta voltar, mas já perdeu o timing. E fica aquela sensação estranha, como se sua fala tivesse peso leve demais para continuar ali. Isso não nasce naquele momento. Isso vem sendo construído aos poucos, em sinais tão sutis que passam despercebidos até por você. O jeito que você inicia uma frase, por exemplo, às vezes com o acho que, talvez seja bobeira, mas, posso estar errado, parece educação, parece cuidado, mas, na prática, isso funciona como um aviso silencioso, não precisa levar tão a sério assim. E as pessoas, sem pensar muito, respondem exatamente a esse tipo de sinal. Agora pensa comigo. Quantas vezes você suavizou o que queria dizer só para não gerar desconforto? Quantas vezes segurou uma opinião porque achou que não valia a pena entrar em conflito? No começo parece maturidade, só que, com o tempo, isso vira padrão. E padrão vira identidade. As pessoas começam a te ler como alguém que não sustenta a própria posição por muito tempo. Não porque você não tenha opinião, mas porque você não demonstra isso de forma firme. É como assistir um filme com volume baixo. Pode até ser bom, mas ninguém presta atenção de verdade. E o mais curioso é que isso não tem a ver com falar alto, ser agressivo ou dominante, tem a ver com coerência entre o que você pensa e o que você expressa. Quando existe um descompasso aí, mesmo que pequeno, ele aparece. E esse descompasso costuma nascer de um lugar bem comum, aquela vontade quase automática de ser aceito. De não ser visto como difícil, de não parecer grosseiro, de manter tudo equilibrado. Só que, ironicamente, quanto mais você tenta não incomodar ninguém, mais você vai apagando os contornos da sua própria presença. E aí acontece algo silencioso, mas muito real. As pessoas deixam de ajustar o comportamento delas para você, e passam a te encaixar no comportamento delas. Elas falam por cima, interrompem, decidem sem te incluir, não por maldade, mas porque aprenderam, com o tempo, que não existe resistência ali. E quando você percebe, já está num papel onde precisa se esforçar muito mais do que os outros só para ser ouvido. O ponto é que ninguém acorda um dia e decide não vou levar essa pessoa a sério. Isso é construído em micromomentos, pequenas concessões, pequenos recuos, pequenas hesitações que vão se acumulando até formar uma imagem clara. E o mais desconfortável é perceber que, muitas vezes, isso começa dentro de você, na forma como você valida ou invalida o que sente antes mesmo de falar. Só que tem algo ainda mais profundo acontecendo por trás disso, porque não é só comportamento visível. Existe uma camada interna que influencia tudo isso de um jeito quase imperceptível, e é exatamente ela que muda completamente o jogo quando você começa a enxergar. Agora, tem algo ainda mais silencioso acontecendo,
E talvez seja isso que mais pesa. Não é o que você fala. Não é nem o jeito que você se comporta por fora. É um tipo de conflito interno que, mesmo escondido, acaba vazando. Sabe, quando você está em uma conversa e, por dentro, não tem tanta certeza do que está dizendo, mas tenta parecer seguro mesmo assim. Ou quando você concorda com algo só para manter o clima, mas lá no fundo sente que não era aquilo que queria expressar. Esse pequeno desalinhamento cria um ruído. E o mais estranho é que as pessoas percebem isso, não de forma consciente, mas sentem. É quase como se algo não encaixasse completamente. A mensagem vai, mas não chega com força. Imagina alguém tentando segurar uma porta pesada com uma mão só. Por fora parece que está tudo sob controle, mas existe um esforço escondido ali, uma tensão que não passa confiança. É isso que acontece quando o que você mostra não está totalmente alinhado com o que você realmente pensa ou sente. E isso não quer dizer que você é fraco ou inseguro o tempo todo, mas existe uma parte sua que você aprendeu a esconder. Às vezes porque já foi mal interpretado antes. Às vezes porque aprendeu que ser mais neutro evitava problemas. Só que essa versão mais contida, mais filtrada, nunca é completa. E quando você se comunica a partir dela, algo fica faltando. E aqui entra um ponto que muita gente ignora. Quanto mais você tenta controlar a forma como é visto, mais você se distancia de uma presença firme. Porque, no fundo, você não está só se expressando, você está se monitorando o tempo inteiro. Pensando no que vão achar, ajustando palavras, medindo reações. Isso cansa. E mais do que isso, fragmenta. Uma parte sua quer se posicionar. A outra quer evitar qualquer rejeição. E esse conflito interno, mesmo que silencioso, aparece em detalhes. Uma pausa a mais, um tom que oscila, uma frase que começa firme e termina suavizada. E, de novo, ninguém precisa analisar isso conscientemente para reagir. As pessoas simplesmente sentem que falta algo ali. Existe até um conceito bem estudado na psicologia comportamental que mostra como a coerência interna impacta diretamente a percepção externa. Quando alguém está alinhado, pensamento, emoção e ação caminhando na mesma direção, a comunicação ganha consistência. E consistência gera credibilidade. Agora, quando existe esse pequeno conflito interno, essa tentativa de equilibrar tudo, o efeito é o contrário. A pessoa pode até estar certa, pode até ter boas ideias, mas não transmite solidez. E sem solidez, dificilmente alguém sustenta respeito a longo prazo. Só que o mais curioso é que esse conflito não nasce do nada. Ele costuma vir de experiências antigas, de momentos em que ser você mesmo não funcionou, não foi aceito, ou até gerou algum tipo de rejeição. E, sem perceber, você aprende a se ajustar, a esconder partes suas para caber melhor nos ambientes. O problema é que, com o tempo, você começa a se expressar sempre a partir dessa versão adaptada. E aí, mesmo quando quer ser levado a sério, algo ainda trava, ainda segura, ainda filtra. E enquanto isso não é percebido de verdade, qualquer mudança externa vira só um ajuste superficial, porque tem uma camada mais profunda influenciando tudo isso de um jeito que quase ninguém olha. Agora vem a parte mais difícil de encarar, porque não é sobre o que você sente, nem sobre o que está escondido dentro de você. É sobre o que você faz todos os dias, quase no automático, e que vai ensinando, pouco a pouco, como as pessoas devem te tratar. Não é uma grande atitude. Não é um momento decisivo. São microdecisões, aquelas que passam despercebidas, mas se repetem tanto que viram padrão. Tipo quando alguém faz uma piada que te incomoda e você ri junto, mesmo não achando graça. Ou quando você concorda só para não prolongar a conversa. Ou ainda quando você quer falar algo importante, mas deixa passar porque não é o momento certo. Parece pequeno na hora. Mas isso vai construindo uma mensagem clara, mesmo que silenciosa. Eu me adapto, eu cedo, eu não sustento isso até o fim. E o problema não está em ser flexível. Está na frequência disso. Porque quando isso vira hábito, as pessoas começam a prever você. E quando alguém se torna previsível nesse sentido, perde impacto. É como assistir sempre o mesmo final de um filme. Você já sabe que aquela pessoa não vai se impor, não vai discordar, não vai marcar posição. Então, naturalmente, os outros começam a ocupar mais espaço. Interrompem mais, decidem mais, se posicionam mais. E você vai ficando em segundo plano sem perceber exatamente quando isso começou. Não é um evento. É uma construção lenta. Um acúmulo de momentos em que você abriu mão de si mesmo um pouquinho, até isso virar quase automático. Agora pensa em outro cenário,
Alguém que não fala o tempo todo, não é agressivo, nem precisa chamar atenção, mas quando fala, sustenta. Não volta atrás no meio da frase. Não suaviza no final por medo da reação. Essa pessoa não precisa se esforçar para ser levada a sério, porque existe consistência no comportamento dela. E consistência, com o tempo, vira referência. Isso não tem a ver com dominar o ambiente, e sim com não se abandonar dentro dele. Só que esse tipo de presença não aparece do nada. Ela é construída exatamente nos momentos em que seria mais fácil ceder, mas você escolhe se manter. E aqui entra algo que muda completamente a forma como você se enxerga nisso tudo. As pessoas não reagem só ao que você diz, elas reagem ao histórico do seu comportamento. Se, ao longo do tempo, você mostrou que recua, que evita, que não sustenta até o fim, isso vira um padrão na cabeça delas. E padrões são difíceis de quebrar porque já criaram expectativa. Só que, ao mesmo tempo, isso traz um ponto importante. Se foi construído com repetição, também pode ser mudado com repetição. Pequenos ajustes, consistentes, começam a alterar essa leitura. Não de um dia para o outro, mas de forma perceptível. Então não é sobre virar outra pessoa. Não é sobre agir de forma forçada. É sobre parar de se anular em detalhes que parecem insignificantes, mas que têm um efeito acumulativo enorme. Porque, no final, respeito não vem de uma única atitude forte, ele nasce de várias atitudes pequenas que mostram, com clareza, que você sustenta quem você é. E quando isso começa a acontecer de forma consistente, algo muda. Não só na forma como os outros te tratam, mas na forma como você se posiciona sem precisar pensar tanto. E é exatamente aí que o jogo vira, não de forma dramática, mas de um jeito quase imperceptível, até que deixa de ser. No fim das contas, o que faz alguém ser levado a sério não é força, não é volume, não é tentar provar o tempo todo que tem valor, é consistência. É quando o que você pensa, o que você sente e o que você faz começam a andar na mesma direção, sem esse ruído interno, sem esse recuo automático que te diminui aos poucos. Porque enquanto existir esse desalinhamento, o mundo vai responder exatamente a isso, não ao seu potencial, mas à forma como você se apresenta todos os dias. E isso pode ser desconfortável de admitir, mas também é o que te dá controle de volta. A verdade é simples, mas pouca gente encara. As pessoas aprendem como te tratar observando o que você tolera, o que você evita e o que você sustenta. Não é sobre mudar tudo de uma vez, nem sobre se tornar alguém que você não é. É sobre parar de se abandonar nos pequenos momentos que parecem insignificantes. Porque são nesses momentos que sua identidade social é construída. E quando você começa a se posicionar com mais clareza, mesmo que aos poucos, algo muda. O ambiente reage diferente. As conversas mudam. O espaço que você ocupa deixa de ser ignorado. E talvez o ponto mais importante de tudo isso seja esse: você não precisa se tornar mais interessante, mais inteligente ou mais preparado para ser levado a sério. Você precisa parar de enfraquecer, sem perceber, aquilo que já existe em você. Porque quando você sustenta sua presença sem recuar, sem se esconder, sem se ajustar o tempo inteiro, o respeito deixa de ser algo que você busca, e passa a ser algo que naturalmente acontece. Se esse vídeo fez você enxergar coisas que antes passavam despercebidas, já deixa o like. Isso mostra que esse tipo de conteúdo precisa continuar chegando em mais pessoas. E se você quer entender melhor como a sua mente funciona, como seus comportamentos influenciam sua vida e como mudar isso de forma prática, se inscreve no canal agora, porque os próximos vídeos vão aprofundar ainda mais nisso. Agora me conta aqui nos comentários, em qual situação você mais sente que não é levado a sério? No trabalho, nos relacionamentos, ou no convívio social? Eu leio tudo, e muitos dos próximos vídeos saem exatamente do que vocês trazem aqui. E aproveita que na tela já está aparecendo um vídeo que complementa exatamente o que você viu hoje, e também uma playlist completa para você mergulhar de vez nesse tipo de conteúdo. Clica e continua, porque quanto mais você entende esses padrões, mais você começa a enxergar coisas que antes passavam completamente despercebidas.